Hoje nós vamos falar sobre potássio na planta, né, as suas funções, a forma de locomoção, né, e a associação dele com outros compostos. Então, o potássio ele desempenha algumas funções no interior das plantas, dentre elas a ativação de vários processos enzimáticos, né, dentre eles, né, ligados aí à fotossíntese e o processo de respiração. Tá, o potássio também ele atua na síntese de proteínas, de carboidratos e na formação da ATP. A forma com que o potássio ele é absorvido pelas plantas é na forma iônica, K+, né? Ele não se liga a nenhum outro elemento formando composto, então ele é absorvido na forma K+. Dentro da planta, o potássio não forma compostos orgânicos. Por isso, quando a planta entra no estágio de senescência ou após a sua colheita, né, a maior parte do potássio do conteúdo celular ele vaza para o solo, então ele sai da planta e vem para o solo por não fazer parte de um composto. Então, como ele não faz parte do composto, ele não precisa passar pelo processo de mineralização. Basta o rompimento das células, né, da parede celular, que extravasa o seu conteúdo. Nesse conteúdo tem uma grande concentração de potássio, tanto nas folhas, né, na formação aí nos estômatos, quanto também o potássio estrutural no colmo, né, das plantas. Ele é essencial, né, o potássio é essencial na síntese proteica, né, formação de proteínas, né, por conta o potássio ser ativador enzimático, né, então ele acaba contribuindo para a formação das proteínas. Ele também é importante na decomposição de carboidratos, ajuda a controlar o balanço iônico, né, dentro da planta. Então, tanto nas folhas quanto na raiz, ele acaba eliminando e absorvendo potássio para poder fazer esse equilíbrio iônico. E é um elemento muito importante na translocação de alguns micronutrientes, dentre eles o ferro. Tá? Então ele potencializa aí essa translocação do micronutriente. Também auxilia a conter os efeitos de doenças, né? Então o potássio ele tem esse efeito benéfico, né? Ele é um elemento essencial, mas também confere esse efeito benéfico protetor às plantas, né? Não só auxiliando a conter os efeitos das doenças, mas também aumentando a tolerância ao frio, né? Contribuindo para a formação de frutos de melhor qualidade, tanto no aspecto visual quanto na vida pós-colheita, né? E por estar envolvido, né, na ativação de mais de 60 sistemas enzimáticos, que regulam as taxas das principais reações metabólicas. Então, o potássio tem essas funções diversas, né, contribuindo aí também para resistência a estresse como seca, frio e outros, resistência a ambientes salinos, né, solos sódicos. Então essas são algumas funções do potássio dentro da planta, o qual o classifica como um elemento essencial, né? Uma das funções que vem sendo estudado há menos tempo, né, é a importância do potássio na expansão celular, né, no crescimento da planta. Então, alguns estudos demonstram que a expansão celular é a consequência do acúmulo de potássio nas células, o qual é requerido para estabilizar o pH do citoplasma e aumentar o potencial osmótico do vacúolo. Então, o acúmulo de potássio faz com que haja essa expansão, né? Então, o trabalho que mostraremos a seguir, ele nos mostra que essa expansão ela é promovida pelo ácido giberélico, a expansão celular promovida pelo ácido giberélico, ela é dependente do potássio, como a gente pode ver nessas imagens. Então, né, aqui, letra A, né, o desenvolvimento da planta, somente o agar, né, crescimento aí em meio de cultura, sem nenhum outro elemento. Meio B, o agar mais o ácido giberélico. O meio, né, a planta C, o agar mais o potássio.
Então a gente vê que tem um crescimento aí superior. O agar mais o solo, né? E aqui no letra E, né, nós temos o agar, o potássio, o cloreto de potássio, mais o ácido de berélio, que a gente vê o potencial, né, o efeito sinérgico. Tá? Aqui também agar mais o solo, mais o ácido giberélico. Quando nós temos o ácido, né, o agar mais o cloreto de potássio, mais o uniconazole, que é o inibidor, né, que a gente vê que não há o crescimento. Tá? E aqui o agar mais o cloreto de potássio, mais o ácido giberélico, né? E a gente vê o crescimento. Então, mostrando aí o efeito sinérgico, né, que o potássio tem no ácido giberélico. Então, se o ambiente tiver somente o ácido giberélico na planta e não tiver o potássio, não vai ocorrer o crescimento adequado da planta, né? Não só com ácido giberélico, mas alguns estudos mostram também o efeito, né, na auxina. Então, o estímulo da auxina para o alongamento celular também é dependente do potássio. Então, mostre para nós a ligação, a importância do potássio para o alongamento celular, o crescimento das plantas. Tá? Então, existe uma grande correlação entre os canais de potássio e o crescimento celular, né? Então, aqui a auxina sem o potássio, aqui a auxina com o potássio, a gente vê o desenvolvimento do sistema radicular. O canal de proteína TRH1, né, é um canal de proteína transportadora de potássio. Então essa proteína, esse canal de proteína, ele é essencial para o crescimento das raízes. Em espécies mutantes, sem a proteína, a formação de pelo radicular foi totalmente bloqueada. O que acontece? Né? Se desativar esse canal de proteína, que é o TRH1, responsável pelo transporte, né, a absorção do potássio, não há a formação, né, dos pelos radiculares. Tá? Então, com a proteína e sem a proteína. Então, sem a proteína, né, TRH1, não há a formação do pelo radicular. Consequentemente, não haverá a absorção de potássio. Né? Outros estudos mostrando a importância do potássio na expansão celular, né, em plantas aí, da silvicultura, né, o potássio é um nutriente crítico em plantas lenhosas na região do câmbio e na formação da madeira. Então, nas eucalipto, espécies florestais, né, mogno, o potássio ele tem essa importância na região do câmbio, né, que é onde ocorre a expansão do tronco, né? Então tem um crescimento em comprimento e esse crescimento em diâmetro. Em ambos os crescimentos o potássio tem fundamental importância. Então a gente vê que o câmbio no xilema, que é no interior da planta, né, ali há uma concentração de potássio. Então a concentração de potássio no tecido do xilema, a área cambo-xilema e tecido do floema. Tá? Então só no xilema, né, na região do câmbio e na região do floema. Então a gente vê aqui uma maior concentração de potássio nessa região, mostrando a importância do potássio no crescimento do diâmetro das espécies florestais. Né? Então, além da expansão para o crescimento, né, tem a expansão para o crescimento de diâmetro, além do crescimento em altura, o crescimento em diâmetro. Tá? Essa foto a nível celular mostra melhor essa importância do potássio na expansão celular. Né? A gente vê aqui a região das células, na região do câmbio, né, do xilema, as células expandidas, né? Então aqui as células menos expandidas, mostrando aí a importância do potássio na expansão celular. Além dessa função de crescimento, né, o potássio ele tem um papel extremamente importante na fotossíntese das plantas, porque o potássio ele regula diretamente, ele controla, né, a abertura e fechamento dos estômatos. Né? Então, tá aqui a imagem mostrando bem, né? Então, que quando os estômatos estão abertos, né, a planta absorve potássio, então representado aqui por esses pontos vermelhos,
Então a planta absorve, a célula, né, do estômago absorve aquilo, e aí a célula fica mais túrgida, e aí essas células guarda aqui, elas ficando túrgida, ela abre o estímulo aqui, que é a abertura do estômago. Quando passa por um processo de déficit hídrico ou de altas temperaturas, o que a planta faz? A célula do estômago, ela põe para fora, né, das células o potássio, promovendo assim uma murcha nas células, né? E essa murcha vai fazer com que feche o estômago, reduzindo a perda de água por evaporação. Quem regula então esse abertura e fechamento é o potássio. Tá? Então, por isso ele tem um papel importante na fotossíntese, porque ele regula o fluxo de CO2, né? A entrada e a saída, a conversão da energia solar em energia química, né? A atividade da rubis, com enzima extremamente importante aí no processo da fotossíntese, e o transporte de fotoassimilados pelo floema. Então, são funções também do potássio. E aí mostra o efeito do potássio na atividade fotossintética. Né? Aí, na linha amarela, solos com deficiência de potássio, a atividade fotossintética reduz drasticamente ao longo do tempo. Solos bem nutridos em potássio, né? A cultura do algodão responde melhor, aumentando assim a taxa fotossintética. Né? Aumentando a taxa fotossintética, aumenta a produção aí de fotoassimilados. Aumentando a produção de fotoassimilado, aumenta a produção de carboidrato. E aí melhorando assim o desenvolvimento da planta, né? E consequentemente a sua produção. Então, o papel aí do potássio, né, na controle da abertura e fechamento dos estômatos. Então, quando, né, a concentração dos elementos nas células, né, do estômago, quando está aberto, né, o estômago está aberto, então há um aumento na concentração de potássio, tornando a célula aí do estômago túrgida, promovendo essa abertura dessa cavidade. Quando, né, em condições adversas, o potássio, a célula expele, né, expulsa o potássio da célula guarda, né, há uma menor concentração de potássio. Estou mostrando o papel do potássio na abertura e fechamento dos estômagos. Tá? Uma função importante também, como foi dito anteriormente, é o auxílio, né, do potássio, contribuindo para a redução do efeito salino, né, do sódio. Então, a gente pode ver aqui o teor de clorofila e danos na membrana, né, nas células. Então, o controle, né, que não tem nem sódio nem potássio, tá? Então, quantidade de clorofila. Quando é aplicada ao meio cloreto de potássio, então mostra redução no teor de clorofila. E quando o cloreto de potássio, ao cloreto de potássio é aplicado também o potássio, mostrando aí um aumento no teor de clorofila. Né? Então esse efeito é benéfico do potássio. E aí quando a gente vai para danos a nível das células, né? Quando, né, se aplica o potássio em regiões onde tem cloreto de solo, há uma proteção, né, por conta da presença do potássio. Ele confere essa proteção ao efeito salino, ao estresse hídrico, né, a danos causados por geadas, porque ele tem esse efeito protetor, como ele atua na estrutura e na formação, né, das folhas e dos frutos. Ele tem esse efeito protetor, né, a planta mais nutrida, ela acaba estando menos sujeita a esses estresses. Inclusive, estresses abióticos e também estresses bióticos, ocasionados aí por, né, fungos, bactérias, né, doenças de forma geral, porque uma planta bem nutrida, ela, com o potássio, ela oferecerá mais resistência ao ataque dos patógenos. E dentro da produção das culturas, então, o potássio tem várias funções, né? Então ele contribui na redução de danos causados por estresse, né?
atua diretamente na fotossíntese, ativação enzimática, exportação de fotoassimilados pelo floema, alongamento celular, síntese de proteínas e controla nesse regime hídrico. Então, uma planta bem nutrida com potássio, ela sofre menos com a falta de água. E aí, mostrando, né, a importância dele na formação do sistema radicular, o que certamente conferirá a ele menos estresse hídrico. Tá? Alguns fatores que podem absorver a absorção do potássio pelas plantas. Tá? Então, lembrando das formas de potássio no solo, né, as formas do potássio disponível, que é o potássio que está na CTC do solo, no complexo de troca, e o potássio em solução. Então, esses dois estão em equilíbrio. Né? Quais os fatores que vão afetar, né, a absorção desse potássio da solução pelas plantas? Um deles é a aeração. Né? Então, a absorção de potássio é mais afetada por má drenagem do que a maioria dos outros nutrientes. Ou seja, se não há, se no caso da aeração, solo saturado, não há movimentação de gases, ele está saturado de água, né? Os estômatos permanecem fechados, né? E há uma dificuldade de esse fluxo transpiratório, tá? Porque a raiz, a região da raiz não consegue respirar, né? Não consegue respirar os nutrientes, no caso o potássio dissolvido na solução do solo, não consegue se movimentar porque não há o fluxo transpiratório, então não há o encontro do potássio com a raiz. Então a aeração é extremamente importante. Né? Solos com má drenagem, o potássio terá dificuldade, a planta terá dificuldade de absorver o potássio. Outro fator, né, disponibilidade do potássio no solo. À medida que o nível de potássio na análise diminui, a absorção de potássio também diminui. Ou seja, o solo tem menor quantidade de potássio, a planta irá absorver menos. Né? Daí a importância da adubação com potássio, né? Para suprirmos a quantidade necessária para que a planta possa absorver. Outro fator que vai afetar é a fixação. Né? Solo com alta capacidade, né, para fixar o potássio, como nós vimos, né, anteriormente, e mantê-lo na forma não disponível reduz as quantidades disponíveis. Então, solos onde há grande quantidade de argila 2:1, né, porque é na entrecamada de argila que o fósforo, o potássio será fixado, né, o que dificultará a posterior liberação desse elemento para o solo e para a planta consequentemente. Outros fatores que afetam, né, a CTC dos solos. Então, quanto maior a CTC, maior a capacidade de armazenamento. Maior a capacidade de armazenamento, maior a capacidade de reposição do potássio para a solução do solo. Pequena CTC, baixa capacidade de armazenamento. Então, o risco de se perder por lixiviação é ainda maior. Tá? Temperatura do solo, então baixas temperaturas reduzem a disponibilidade de absorção de potássio, né? Pode ser neutralizado por aumento do nível de potássio. Então, baixa temperatura do solo reduz a solubilidade do produto na solução do potássio e reduz também a migração dele, porque baixa temperatura do solo, baixa temperatura do ambiente, diminui o processo de transpiração. Então, reduz a movimentação do potássio da solução do solo para a raiz, porque não há esse fluxo transpiratório gerando um potencial negativo, né, fazendo com que a solução do solo com potássio se desloque do solo para a raiz, da raiz para o interior da planta e que vá se transpirar lá pelos estômatos. A umidade do solo, outro fator que contribui muito também, né, porque sem ela não há movimentação do potássio no solo. Tá? Então, a umidade é extremamente importante. Solo seco pode ter um nível adequado de potássio, porém, esse potássio não consegue chegar à superfície da raiz. Não chega à superfície da raiz, a raiz não consegue absorver se esse elemento não estiver dissolvido na água. Então, são alguns fatores, né, que contribuem contribuem afetando de forma negativa a absorção do potássio pelas plantas. Passando agora para os sintomas de deficiência nas plantas, né, quais são os sintomas de deficiência? Bom,
precisamos lembrar da função, né? Se o potássio ele tem uma função importante que é o alongamento celular, o que é importante então como sintoma de deficiência? Irá causar, né, o pouco ou baixo crescimento, né, da planta. Tem um sintoma que nós chamamos de enfesamento, que é esse aí da ilustração, quer dizer, se não há expansão celular, não há crescimento, não é mesmo? Então, um dos sintomas de deficiência. Outro sintoma bastante comum, né, é esse amarelecimento, né, na borda do limbo foliar. Tá? O potássio é um elemento bastante móvel na planta, então o sintoma de deficiência aparece primeiramente nas folhas do baixeiro ou nas folhas mais velhas. Tá certo? Então, redução no porte, amarelecimento na borda do limbo foliar, sintomas semelhantes, né, ao do milho, porém, lembrando que o sintoma de deficiência do milho também ocorre nas folhas mais velhas, porém, forma na ponta do limbo foliar um V invertido. Tá? Então, é uma forma de distinguir nitrogênio com potássio. Então, aspecto queimado, primeiro nas folhas mais velhas. Então, amarelecimento, podendo progredir a queima, né, e posteriormente até a queda da folha. Elas crescem lentamente, sistema radicular pouco desenvolvidos, né? Vimos lá a importância do potássio na ativação da proteína TRH1. E as sementes e os frutos são menores, enrugados, e as plantas possuem pouca resistência à doença. Tá? Então, as plantas ficam menos protegidas porque estão mal nutridas, diríamos assim, pelo potássio. Né? Então, ficam mais suscetíveis ao ataque dos patógenos. Frutos de menor qualidade, né? Durabilidade menor na pós-colheita, porque o potássio tem esse efeito protetor, né, do fruto e da planta. Como também tem uma função estrutural, né, os colmos fracos em potássio ou plantas nutridas com deficiência de potássio, elas tendem a apresentar colmos fracos. E aí, nesse caso, o acamamento é comum. Né? Então, principalmente no processo de deficiência, a planta ela absorve o potássio das folhas e retransloca, mas também há uma migração do potássio do colmo. E aí uma planta de milho, por exemplo, que produz uma espiga e que há uma boa formação dos grãos, enchimento dos grãos, ali há um peso que pode facilitar o acamamento das plantas. Então, não é difícil de vermos aí lavouras de milho, né, com um vento intermediário acamar uma grande quantidade de plantas. Então, deficiência pode ser deficiência de potássio, né? Não é o único fator que causa acamamento, mas pode ser deficiência de potássio, porque o potássio tem essa função estrutural. Tá? Então tá aí, né? Um sintoma semelhante ao enfesamento, amarelecimento do bordo do limbo foliar, tá? Baixo crescimento, a gente vê aqui na cultura do arroz, tá? Batata também mostrando aí, né, o pouco desenvolvimento da planta, tá? Em videira, mostrando nas folhas mais baixas o amarelecimento, evoluindo para uma necrose, tá? Isso não sendo feito nenhuma intervenção, como uma adubação, isso tende a evoluir e a planta, a folha secar e cair. Tá? Então, esses são alguns sintomas da deficiência de potássio. O que é importante a gente destacar? Né? Plantas, dependendo do grau, né, do nível da deficiência, a adubação pode ou não reverter. Né? No caso, por exemplo, uma planta como essa, deficiência em potássio, ocasionou esses sintomas. Se eu entrar com adubação, o que nós vamos fazer? Vamos garantir que essas folhas novas não haverá amarelecimento e que essas aqui cessarão seu amarelecimento. Entretanto, a planta não promoverá aqui o alongamento dos entrenós. Por quê? A fase dessa expansão já passou. O milho nessa fase aqui já está próximo da emissão do pendão. Então, quando ele emitir o pendão, não emitirá mais folhas e não promoverá esse alongamento. Tá? Então, por isso a importância da identificação da deficiência, o mais rápido possível fazermos uma intervenção. Então, identificar
o mais rápido possível e fazermos a intervenção, se necessário, o mais rápido possível também, para que, né, essa deficiência não se desenvolva ainda mais, agravando ainda mais o desenvolvimento da planta. E aí nós vamos falar um pouco sobre a interação do potássio com outros nutrientes. Então, o potássio ele compete com vários cátions pelo sítio de absorção na membrana plasmática, principalmente o amônio, o cálcio e o magnésio. Tá? Então, o excesso de um desses elementos inibirá a absorção de potássio. Assim também como o potássio em excesso inibirá a absorção de um desses elementos. Então, por isso o equilíbrio no manejo da fertilidade é extremamente importante. Além de competirem pelo sítio de absorção da membrana, lá no solo esses elementos competem pelas cargas negativas que estão na fração sólida do solo. Então, o excesso de potássio pode promover o deslocamento do cálcio e do magnésio, assim como o excesso do cálcio e magnésio também pode promover o deslocamento. Então, esse equilíbrio é importante, tanto a nível de solo quanto o interior das plantas. O potássio ele tem um efeito antagônico com o cálcio e o magnésio, né? E no caso da soja, com o magnésio, principalmente por conta da ligação desses elementos lá na CTC do solo. Tá? Então, o excesso de potássio, tá, inibirá a absorção do cálcio e magnésio, porque ele forçará o cálcio e magnésio a sair da CTC do solo. O cálcio e magnésio ficará disponível, podendo ocorrer o processo de lixiviação. Tá? Assim também como o excesso do cálcio e magnésio pode ter o efeito antagônico no potássio. E o aumento do suprimento de boro aumenta a absorção e translocação de potássio em soja. Tá? Então, um efeito sinérgico, né, do boro com o potássio. Quando a gente fala de potássio, nós comentamos aí a qualidade das plantas, né, e dos produtos que oriundos dessas plantas. Né? Então, alguns trabalhos demonstram a qualidade do produto quando bem nutrido com o potássio. Tá? Então, para nós vermos aqui, no caso desse experimento, quando, né, aqui na volume, né, da seiva aqui do floema, tá? Baixa quantidade de potássio e grande quantidade de potássio. Tá? Então, quando nós temos uma adequada adubação com potássio, o que nós estamos fazendo? Aumentando o fluxo do floema, né? Melhorando aí o enchimento de grãos, formação de folhas, de frutos, né? Consequentemente, frutos de melhor qualidade, porque essa quantidade de potássio irá, né, dar origem a um fruto de melhor qualidade. Tá? Então, isso associado ao, né, concentração de potássio, frutos com, né, maior teor de sólidos solúveis, né, mais doces, mais saborosos, aparência mais bonita. Por quê? Por conta do fluxo da seiva do floema em maior quantidade. Mostrando aí o efeito, né, do potássio, não só na produtividade, mas no teor de proteína, né, nos trigo. Tá? Então, menos potássio, a gente tem aqui uma produtividade 4,4 tonelada, mais potássio 5,2 tonelada. Agora, não só na produtividade, mas também no teor de proteína, tá? Que partiu aí de 10,8 para praticamente 11,7 mais ou menos. Tá? Então, mostrando a importância do potássio na qualidade do produto. Né? E aqui é que a gente pode ver os grãos de trigo, né, melhor desenvolvidos quando bem nutridos com potássio. Aqui grãos mais xoxos que vão escurecendo com o tempo, né? Aqui os grãos já mais nutridos. Então esse é o efeito do potássio na qualidade do produto, no caso aí o grão, né? No caso aí do teor de canola, né, teor de óleo na canola, além do aumento da produtividade, também um aumento no teor de óleo, estão passando aí de 37,4 para 38,4, né? Produtividade 2,7 tonelada para 2,87, né? Então, mostrando mais uma vez
né, o efeito do potássio, olha aí, né, no desenvolvimento das plantas, aqui afetando o teor de óleo na canola. Na batata também aumentando o teor de proteína, né, além do aumento em produtividade. Então, quando é nitrogênio e fósforo, em produtividade é de 28 toneladas. NPK passa de 32, NPK mais magnésio passa de 38 toneladas. E assim ocorre também com o aumento no percentual de proteína, né, de carboidratos presente, né, na batata. Então passando aí de 16% para mais de 17% de proteína, que irá gerar um elemento mais nutritivo, né, de melhor qualidade para o consumidor final. Aqui, batata com bons teores de potássio e deficiente em potássio, né, porque menor teor de carboidrato. Então, quando frita, né, ocorre esse escurecimento. Quando bem nutrida em potássio, né, a qualidade. Então, nós precisamos entender que a dinâmica do potássio, né, no solo e na planta irá afetar o produto final, né? Não só o produto da colheita, mas o produto processado daquele tubérculo, né, aquele fruto que está sendo colhido, tá? Então, mostrando aí para nós, né, o efeito da deficiência de potássio na qualidade do produto final, que nesse caso aqui é a batata frita chips, né? E aqui alguns outros exemplos, né? O repolho, né, menor formação, cabeça de menor diâmetro, na laranja, na banana, mostrando aí, né, a vida pós-colheita. No caso da banana, esse pretejamento aqui, ó, né, e apodrecimento, porque não confere a resistência. Então, a planta é uma fruta que demanda uma grande quantidade de potássio, tá? E aqui na vagem mostrando para nós também. Então, estes são alguns sintomas de deficiência, né? E é importante, né, associarmos a deficiência não só ao baixo crescimento, baixa produtividade, mas também a qualidade final do produto e podendo afetar também o produto pós-processado, como o caso da banana. Ok? Então, nós paramos por aqui. Um abraço a todos.